Olá, eu sou o Soares Júnior e está começando mais um episódio da segunda temporada do Estúdio R, o podcast da editora Rocco. Hoje, o bate-papo é com a escritora e jornalista Miriam Leitão, que dispensa apresentações. A Miriam está lançando o 7º livro infantil da carreira, O Menino que Conhecia o Fim da Noite, dedicado ao filho Vladimir, que nasceu num momento muito difícil para Miriam. Quando estava grávida, a jornalista foi presa pela ditadura militar. Vladimir, meu filho mais velho, ele fala essa frase: eu vi o fim da noite e um clarão vindo atrás. E eu escrevi para minha irmã contando: olha o que o Vladimir disse essa noite, acordou com insônia e falou isso. E ela guardou por décadas e me entregou isso um pouco antes da pandemia. Então na pandemia eu estava lendo as cartas antigas que eu escrevi para minha irmã, que ela me devolveu. E de repente eu falei: cara, isso aqui é uma história. Estúdio R, o podcast da editora Rocco. Miriam, é um prazer e uma honra receber você aqui no Estúdio R. E para começar a nossa conversa, eu queria dizer que eu morri de inveja da família que pegou uma carona na nuvem, que você descreveu ali no Menino que Conhecia o Fim da Noite. Como uma jornalista que trabalha com assuntos assim tão quentes, tão nesse nosso Brasil de hoje em dia tão pouco ortodoxo, como é que você virou a chave para se tornar uma escritora infantil? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, conforme a hora que ouvirem esse podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui no podcast da Rocco, minha casa literária para o que eu tenho de mais, talvez doce, que é a literatura infantil. É um prazer falar com você e te receber aqui, e você me receber no podcast. Essa pergunta é uma coisa engraçada, porque eu mesmo me faço essa pergunta, né? Como é que... O que acontece, né? Uhum. Porque parece tão distante do meu cotidiano. Meu cotidiano são assuntos políticos, às vezes, fortes e pesados. A economia, que é considerada muito árida e que tem sido a minha grande janela para olhar o mundo, é a economia. Tenho 50 anos de jornalismo, a maior parte disso como jornalista econômica. E como é que muda de chave, né? Eu acho que cada um de nós, para começo de conversa, tem vários lados, na verdade, né? Cada um de nós tem vários lados e a gente, às vezes, faz um estereótipo. A pessoa é assim, então ela só é isso. Não, mas na verdade você sabe que você mesmo é muita coisa, né? E eu sempre fui uma criança apaixonada pela literatura infantil. Assim, eu sempre li muito, mas na infância eu fui embebida em literatura infantil. Então ficou todo esse imaginário, a fantasia, né, dos grandes livros infantis e da literatura infantil. E depois, o que inicia o processo em que eu transformo histórias que às vezes eu criava na minha cabeça para contar para uma criança, para contar para um irmão mais novo, depois para os meus filhos, o que isso virou mais sólido foi quando os netos chegaram. E aí o neto é um outro estágio da vida que só quem é avô sabe, não dá para explicar. Uhum. Então espera chegar nessa confraria. Um dia você vai chegar nessa confraria. Quando você chegar, você vai ver do que a gente está falando. É um amor tão enorme e você quer cercar a criança do melhor que pode. Então aí os livros brotaram. É como se tivesse uma semente plantada, que ao longo da vida foi regada, mas que cresceu, desabrochou depois dos netos. Miriam, os seus netos que você acaba de citar, que é Mariana, Daniel, Manuela e Isabel, né? Exatamente. Eles então foram essa força motriz para você começar a escrever. No primeiro livro você até diz isso, né? Os meus netos, e cita os 4. Pois é, os netos são a força motriz e mais do que isso. Na verdade, eles inspiram. Na verdade, eles também já me ajudaram, mesmo sem saber, porque eu sempre passei eles foram sempre o test drive. Então agora já a mais velha, a Mariana, já está adolescente,
mas eu sempre mostro para os netos antes, né? E esse último menino que conheci o fim da noite, eu tive que mostrar, eu mostrei para as duas mais novas, a Manuela e a Isabel, por chamada de vídeo, né? Eu mostrei, assim, eu falei, eu só mando para a editora depois de passar por esse público, esse júri, né? E várias vezes eu mudei, por exemplo, o primeiro, a Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos, eu fui ler para Mariana e vi que em determinado momento ela se aborreceu, ficou assim meio distraída. Então eu fui naquela parte que ela ficou distraída e enxuguei, sabe? E vi que ali o livro realmente pesava um pouco, porque é um livro de texto grande. E então ali eu cortei. Então várias vezes eu mudo, né, as coisas pela reação. Eu acho que uma coisa vai fazer séria e as crianças riem, então talvez eu não tenha me comunicado. Então são pequenos gestos, eles não sabem que estão me ajudando, mas estão me ajudando nessas leituras. Miriam, o menino que conheceu o fim da noite tem uma situação muito sutil e que é muito interessante, que é como a família, ela é um menino, é um casamento interracial com crianças que saíram com as duas características. Qual a importância da literatura infantil para essa formação da cidadania? Eu acho muito importante, porque ali eu coloquei um pai, eu até descrevi, todos eles eram lindos, eram muito bonitos. O pai era preto, a mãe era branca, um nasceu moreno de cabelo liso, o outro louro de cabelo enrolado. Então eu fui falando sobre isso, para tratar como natural, né? Porque é natural que os amores aconteçam independentemente da diferença de cor da pele, né? O Brasil é um país muito dividido na questão racial e precisa superar isso. Então, tem um outro livro que eu trato diretamente dessa questão, mas ali eu quis passar essa mensagem. Esse livro, eu passei muitas mensagens sutis, e essa que você captou é uma delas, a tratar como natural esse casamento interracial que eu fiz, que todos são lindos e todos são bonitos e são diferentes entre si. Mira, no seu primeiro livro, que é o livro A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos, você aborda um aspecto que eu acho muito legal e que dá para fazer umas outras ilações. Mas você fala do problema que os passarinhos estavam tendo para ter árvore para construir os seus ninhos. E você fala então de desmatamento. Como é que nasceu essa história? Essa história foi bem interessante, porque ela nasceu da minha observação. Eu tenho uma terra que eu comprei em Minas Gerais e fiz um replantio grande. Tava assim, tinha um pasto inteiro que eu destruí o pasto botando um bosque. Hoje já é um bosque, né? Todo mundo fala que destrói a mata para botar o pasto, eu fiz o oposto, né? E então, nesse replantar, a gente tem uma área que já era de mata lá, eu passei a observar muitos pássaros. Não sou uma observadora de pássaros como birdwatcher. Eu observo, você presta atenção. E eu comecei a perceber que eles tinham comportamentos diferentes, dependendo do pássaro, tinha um tipo de comportamento e tal. Bem-te-vi, bem valentão, sabiá, parecia assim meio reflexivo, meio tal. As andorinhas seguiam. As personalidades dos pássaros. Aí eu peguei, fiz uma conversa com dois ornitólogos. Dois ornitólogos foram lá nesse sítio para fazer uma análise da saúde ambiental da região, da minha área, através dos pássaros, né? Pela presença dos pássaros no local, você podia saber se estava saudável aquela mata ou não. E aí, o que aconteceu foi que o que aconteceu nessa observação da mata é que eu fiquei amiga dos ornitólogos. Então eu perguntava assim, vem cá, esses pássaros, eles se comportam de maneira diferente mesmo? Porque outro dia eu falei para elas, juro que eu vi o bem-te-vi com um esquadrão de andorinhas atrás expulsando um gavião desse espaço aéreo aqui. Aí falou assim, é verdade, eles fazem isso. Eles se juntaram para expulsar? Eles se juntaram, sob o comando do bem-te-vi. Então, aí eu fui observando outras coisas. E depois eu fiz umas caminhadas na mata, de madrugada, na hora que os pássaros acordam, para
eles conversarem comigo sobre o que eu estava achando. E depois passei por eles. Eles fizeram a revisão técnica, para eu não falar nada, nenhuma barbaridade. Aí entrou a jornalista, né? Aí entra a jornalista. A jornalista me é muito útil. Ela não pode tomar conta, sabe? A jornalista tem que, assim, me ajudar quando eu a chamo, mas normalmente ela fica de lado. Porque para você construir uma história infantil, você precisa de fantasia. Você precisa de se deixar levar. O jornalista tem que comandar as coisas, tem que saber o que vai perguntar. A gente é escravo do fato. É escravo do fato. Mas, então, eu me aproveito da jornalista, mas ela não deixa ela ficar muito nas minhas histórias, não, senão ela faz uma história chata. Agora, Miriam, eu tenho um caso na minha vida, porque encontro consonantal é um problema para criança na alfabetização, né? E eu me chamo Creso. E aí minha filha na escola foi escrever o meu nome uma vez e escreveu Cerso, porque ela não conseguiu botar o R antes. O R antes. E aí eu achei tão bonitinho o jeito que ficou a menina do nome enfeitado. Eu acho que... Como é que você teve a ideia para isso, para o H ser tão importante ali na história? Você sabe que todos os meus livros têm um pedaço de verdade e tem a bordadura da fantasia. Eu bordo a fantasia, mas a partir de um fato que aconteceu. De fato, minha sobrinha chegou na minha casa e de fato disse, Titia, eu já sei ler. Aí eu falei, como é que você aprendeu a ler? Eu juntei as letras. Eu só não sei o que fazer com H. Porque o H está no meu nome, mas Natália com H e sem H é a mesma coisa. Eu achei aquilo ótimo e fiquei brincando com ela, né? Fiquei brincando com ela com H e brincando com isso. Depois resolvi transformar isso num livro. E cada livro meu, eu quero, assim, eu tenho um caminho, assim, por que eu escrevi aquele livro? Eu sei por que eu escrevi aquele livro. No caso da menina, no caso do Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos, eu queria chamar a atenção para a questão do desmatamento, né? Ambiental. Mas, no caso da menina de nome enfeitado, eu queria falar desse mundo mágico que você entra a partir do momento, a partir do letramento. No momento que você uma liberdade que você ganha. Então, né? você vê que toda a ilustração captou bastante isso. Tem uma hora que elas estão, a tia e a sobrinha parece que estão voando, né? O que é mais incrível no livro infantil é que você é apenas um dos autores. Quem escreve é um dos autores. A editora é outro autor. E o ilustrador é outro autor. Na verdade, tem 3 autores. Né? E o que me impressiona no caso da Rocco é a capacidade da Rocco de entender até o que eu não disse ainda. Né? O que eu não escrevi no texto, nem falei para eles, nem alertei. Eles conseguem captar. E aí é esse mundo de descobrir. Ao mesmo tempo, eu queria dar brincar com as letras, e com nhá, lhá, nhô, lhô, e tudo que o H apronta nos sons. Que o H faz de conta que não é nada e ele é tudo, porque ele vai mudando e tal. Então eu botei algumas frases, né? Como no caminho da mata tem ninho de passarinho, tira o H, no caminho da mata tem ninho de passarinho. Só fica uma coisa meio... Você tá falando espanhol? Né? Aí você fala chuva, galinha, galocha, chá. Tira isso, não dá para falar. Então, assim, então eu fui brincando com essas coisas para fazer um pouco da música, né? Botar um pouco de música ali nessas chuva, galinha, galocha, chá. É uma coisa assim para ajudar na alfabetização. Fica lúdico. E fica lúdico e fica útil também. Eu sempre quero ser lúdica, porque meu grande brinquedo foi o livro. Então eu quero que o livro seja um brinquedo. Eu não quero que o livro seja uma lição de moral, uma coisa assim, olha, eu vou te explicar o que você não sabe, eu não quero ser professoral. Eu não sou professora, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que divertir a criança. Eu tenho que divertir a criança. E quando eu falo eu quero passar valores, os valores não podem chegar de forma chata, senão eu não atinjo o que eu quero. Então eu tenho que primeiro construir uma história. A história tem que ser a preocupação de ser lúdico, tem que ser a principal num livro infantil, eu acho. Assim, é assim que eu vejo. Pois mas como você disse, a jornalista ela não te abandona, né? Não. Em Flávia e o Bolo de Chocolate, que você é lúdica, você brinca e tudo, mas tem uma mensagem muito importante, né? Conta um pouquinho a trajetória, como foi escrever esse livro e a trajetória que o livro depois também ganhou, Miriam. Esse livro tem uma trajetória muito interessante, porque foi o primeiro livro que eu escrevi. Foi o terceiro que eu publiquei.
Eu escrevi e reescrevi inúmeras vezes. A história é real também, né? Começa real, né? A Rita, uma amiga minha de universidade, que adotou uma criança. E ela falava assim, primeiro, eu detesto esse negócio de a palavra adoção, ela detesta a palavra adoção. Ela falou, eu sou mãe, eu não sou mãe adotiva. Ela não é minha filha adotiva, ela é minha filha. Então eu não detesto essa palavra, porque essa palavra que dá uma qualificação à mãe como se a mãe precisasse. Eu sou mãe, ela é filha, pronto. Então o primeiro desafio é mostrar que era uma adoção, mas sem usar a palavra adoção. E depois era para tratar da questão da diferença de cor, para construir a autoaceitação das crianças negras, mas de uma forma tão... Eu queria cuidar disso bem no comecinho. Então, por isso é um livro que é para criança mesmo pequena, porque eu queria brigar contra o racismo quando ele nasce. Né? E você nem cita a palavra racismo. Eu não cito. Como eu não cito a palavra ambiental, sustentável, essas palavras do mundo dos adultos não pertencem à literatura infantil. Você tem que ser capaz de falar essas coisas sem usar essas palavras, que são muletas importantes quando a gente vai falar para os adultos, né? São, né, conceitos já redondos. Então eu queria falar isso. Então eu escrevi e mostrei para o Ziraldo. E o Ziraldo é meu conterrâneo, sabe? Assim, é meio... Em Caratinga ele é uma coisa assim, né? Uma entidade, o Ziraldo. Ele é uma entidade no Brasil, né? É no Brasil, mas poxa, você não sabe. Ele foi entidade para nós antes de ser para o resto do Brasil. Então, ele foi aluno do meu pai, eu tenho um orgulho danado dele. Eu mostrei para ele não gostou não. Ele falou, Miriam, o começo da história é boa. Depois você se perde. E, sabe, você não precisa disso, você está muito bem no jornalismo econômico, tipo assim, desiste. Aí eu peguei e botei na gaveta. É uma coisa que eu até nem contei. Mas foi fundamental. No primeiro momento eu me senti meio rejeitada pelo meu ídolo. E depois que eu sofri bastante, eu pensei, o cara entende do assunto, né? Ele é maluquinho assim, mas ele entende do assunto. Tirei e comecei a trabalhar devagar. Escrevendo e reescrevendo, escrevendo e reescrevendo. Então, até eu achar o tom. Foi talvez de todos os livros da minha vida o que me deu mais trabalho em reescrever, porque eu tenho 14 livros, né? 7 para adultos, 7 para criança. Mas esse trabalhei mesmo. Então, portanto, eu fui lançando os outros. Esse que estava meio que vetado pelo Ziraldo, eu deixei num canto e fui ficar mais forte ao lançar os outros. Então, quando eu lancei A Perigosa Vida, que ganhou um prêmio Revelação do Fini Lige, ficou entre os finalistas Jabuti e tal... foi considerado altamente recomendável, ganhou o selo de altamente recomendável da Fini Lige, me deu uma alegria. Falei, tá, então eu vou seguir por aqui. Aí fiz A Menina de Nome Enfeitado e depois eu voltei para trabalhar. Aí eu já estava mais forte do ponto de vista da musculatura, né, para fazer essa... E a embocadura também, né? Que eu acho que foi o que o Ziraldo acabou lá atrás falando. Ele falou, começa muito bem, depois fica pesado. E é por quê? Porque eu achava que eu tinha que dar uma lição de moral. Não tinha que dar lição de moral a ninguém, não tem que dar nada, não tem que ensinar nada, não tem que ser pedagoga. É isso que eu acho que o Ziraldo meio que libertou. Sabe? Você tem que ser engraçado. E foi o que ele disse, tem que ser leve. E eu estava meio pesando. Depois, assim, tem uma hora que ficava explicando muito para as crianças sobre... Não tem que explicar nada. Deixa que eles entendem mais do que a gente. Mais profundamente. Tem um nível de compreensão infantil que a gente perde ao longo da vida, que é mais fino, mais profundo, e a inteligência da criança, ela tem uma sensibilidade que é diferente, que ao longo da vida a gente perde. E eu acho que, assim, a criança, eu levei um grupo, como eu tenho levado de vez em quando, eu levo crianças de outras áreas da cidade para o Leblon no dia faço uma programação, tipo, livraria, passo o dia na livraria com a Miriam. Então, o grupo, arranjo um grupo, financio, trago, e ficam comigo e cada um ganha livro. E eu levei um grupo de São Gonçalo. E uma das meninas entrevistadas pela TV Globo falou, o repórter perguntou se ela tinha entendido a história. Ela falou assim, eu entendi, todo mundo é da cor da pele. Essa frase é perfeita. Essa frase é o resumo do livro. O livro resume o livro. O que eu queria passar é exatamente isso. Não está no livro essa frase. Essa frase é a interpretação da leitora, né? Ela entendeu o que é isso. Todo mundo é da cor da pele.
Agora, eu me identifiquei muito com o caso do sono perdido. Acho que todos nós, jornalistas, de vez em quando a gente se perde do sono. Eu achei a imagem do sono lá na UTI e tudo, quando a avó... Era o meu sono, provavelmente também. Era o meu sono também. Era Então, o essa seu é bem também, né? autobiográfico, assim, porque aquela avó enlouquecida, nervosa, confusa, sou eu. E na verdade, essa história também nasceu desse diálogo com a minha neta mais velha. Ela era menor, e aí eu fui dormir no quarto dela, de fato, como aquela avó. E aí eu acordei, comecei a mexer nas coisas, ela perguntou pra mim, vovó, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô procurando um remédio para dormir. E ela meio dormindo, já falou assim, remédio para dormir? Por que você não dorme com o seu próprio sono? Quando ela falou isso, eu falei, pum, mas na mesma hora, esse foi instantâneo, esse foi o mais instantâneo dos meus livros. Iniciou um processo criativo imediatamente, porque na mesma hora eu vi meu sono externo a mim, como se fosse um outro ser, me olhando com cara de, pô, também você não me dá uma trégua, você não me dá nada, você não me dá chance de chegar. Você me bota na UTI. Você me bota na UTI. Eu comecei a ver o mundo, assim, o sono felpudo, o sono sonâmbulo, o sono... Aqueles monte de tipo de sono foi surgindo e eu vi aquelas cenas todas. Foi um estado de criatividade que eu tive imediata. E tanto que é o mais imaginoso dos meus livros. Eu vou para um mundo outro, levado pela fantasia da neta, né? Eu vou, não. E as ilustrações são maravilhosas. São maravilhosas, todas as ilustrações. A Rocco consegue, em cada um, descobrir assim, qual é o melhor ilustrador para aquilo que eu estou buscando. Você vê que ela fez aqui no Perigosa Vida, ela pediu um aquarelista. Agora, nesse último, Sono Perdido, fez o aquarelista, com estilos totalmente diferentes. Esse aquarelista, ele precisava pintar os pássaros, o Perigosa Vida, exatamente como eles são. Né? Sim. O sabiá tinha que parecer o sabiá, o canarinho com cara de canarinho e tal. Inclusive tem uma página final que é participaram dessa história. Eu boto cada um, né, dos passarinhos. Então, assim, cada um tem um jeito. E nesse caso aqui, ela fez esse mundo, né, bordado de fantasia. Então eles vão para esse mundo que aí é uma crítica à vida moderna, urbana, muito tensa, muito nervosa, que deixa todo mundo nervoso, né? Criança, adulto e tal. Essa é a mensagem que eu passo ali. Mas aí eu entro inteiramente na literatura infantil, faço várias citações, né, da literatura infantil. E o Rei dos Sonos é bravo demais, dá muita bronca nessa avó. Miriam, além da carona numa nuvem que você escreveu no último livro, né? Eu também adorei, de vez em quando eu estou engarrafado pelas ruas do Rio de Janeiro, eu queria ter o Madame Mabel também, para poder, né, falar aquela palavra ser envolto em alguma coisa e me levar para longe sem enfrentar o trânsito. E o que me chamou a atenção, você já falou disso numa resposta anterior, sem a gente ter combinado nada, mas como a criança ela é importante no seu livro pela percepção, né? Porque no Mistério do Pau Louco, os adultos querem cortar a árvore, eles não veem utilidade naquilo, e as crianças é que, poxa, não, peraí, como é que pode? Tem alguma coisa aqui e eles descobrem o mistério. E essa é uma intenção sua, né? Falar dessa sensibilidade que a criança não perde. Não perde, pois é. A criança tem uma visão mais profunda, isso aí é bem inspirado nas brincadeiras dos meus netos, nessa reserva que eu tenho. E, de fato, teve um pauoco que tinha um casal né, sem dar spoiler, né? Tinha pássaros. Mas no Mistério do Pauoco, né, o que eu queria entrar, a palavra mágica, eu queria entrar com o elemento mágico, assim, bem forte. Então eu criei um ser da floresta, que os adultos não acreditavam que existia, e também que guia as crianças quando elas se perdem, e também queria criar essa coisa da palavra mágica, que é muito presente na literatura infantil do mundo, né? Do abracadabra, pilim-pim-pim e tal, o pó de pilim-pim-pim, essas coisas que fazem voar e que transportam, né? Então eu criei essa ideia, né? Mas também a partir desse fato que aconteceu lá e que
do fato da existência desse pau-oco, mas também para falar que a vida, o que é a vida, né? A vida é até de um assunto muito difícil, talvez, de lidar, que é depois a árvore está morta, só que ela abriga outras vidas. Então, isso que era a ideia, como é que eu ia trabalhar essa ideia de forma a parecer uma coisa leve, né? Eu quero sempre ser leve. Mas eu acho que essa coisa do prolongamento da vida e da visão que se vive ambiental, de outras formas, que se vive de outras formas. E essa questão ambiental, que é a transformação, né? A árvore que morre vira outras vidas, de fato. Então, de novo, o elemento mais presente em toda a minha literatura infantil é o elemento ambiental. Né? Ele é um fio que está em todos os livros, de alguma forma ou de outra, mais forte, mais presente, mas ali, de novo, essa coisa da vida que vira outra vida. Uhum. É curioso porque eu vou falar justamente do Aventuras do Tempo e tem uma ilustração que eu achei super bonita, que é a avó Sinhá com a avó Beth com a Mel, né? E as três dando, assim, são as três, e como acontece exatamente isso, essa passagem do tempo de uma vida virando outra vida, virando outra vida. Eu achei muito bacana essa viagem. As crianças, elas e você contou, né, que nasceu de uma pergunta da sua sobrinha neta, não foi? Como é que foi essa história? Foi a Beth, minha irmã, que é uma pessoa muito importante na minha vida. A gente é muito amiga, minha irmã mais velha, e ela me mandou um WhatsApp. Eu estava entrando no carro para viajar, né? Não estava dirigindo, ela me mandou e falou assim. Aí eu ouvi o áudio. Ela falou: olha o que a Mel falou. A Mel falou: vovó, me conta uma história de quando você era criança. Eu nunca vi você criança. Essa frase, eu nunca vi você criança. Você vê, as frases das crianças são realmente maravilhosas. Eu nunca vi você criança. Aí ela falou: olha que ela me falou, que frase engraçada. E eu ia fazer uma viagem longa de carro. Cara, que loucura. A história foi sendo criada na minha cabeça, eu não tinha como escrever. Porque eu não posso nem anotar, porque eu fico tonta no carro. Tenho enjoo se eu ficar escrevendo e tal. Então, eu tentei anotar algumas palavras-chave, assim. Eu fui indo visitar um irmão. E eu cheguei lá, passei com ele, eu tinha que dar atenção ao meu irmão e tal. Na hora que eu cheguei no quarto, eu só falei assim: vocês vão me botar no quarto que tem uma mesinha para trabalhar? E todo mundo já sabe que eu sou meio workaholic, minha família. Claro, para você sempre tem uma mesinha de trabalho. Aí então eu fui para a mesinha de trabalho e escrevi o rascunho dessa história naquela noite. Para anotar, porque também foi outra história que chegou muito, assim, foi essa ideia de eu nunca vi você criança, porque a ideia de que todo mundo foi criança, né? E portanto, buscar a criança que está em cada um, e ao mesmo tempo tratar da questão da ancestralidade. Né, os mais velhos carregam histórias que também receberam dos seus mais velhos. Então eu achei que isso aí podia ser um caminho para a construção. E de fato, até não mudei os nomes. A minha sobrinha neta chama-se Mel, a minha irmã chama-se Beth, e a nossa avó chamava-se Sinhá, ela chamava Norvinda, mas como ela tinha uma fazenda, e ela foi sempre chamada de Sinhá, né? Então esse era o nome dela. E ela preferia, porque ela não gostava de Norvinda, então era a avó Sinhá. E aí a avó assim, eu também entrei com outro elemento, porque a gente é de Minas Gerais, perto do Rio Doce, né? E de fato tem uma ponte lá queimada, porque tem até um poema no tem até um poema, né? Porque de fato isso aconteceu. Os indígenas da região, que são os Krenak, eles não queriam que invadisse a área deles, então tinha uma ponte. Quando eles construíam, eles queimavam a ponte. Construíam uma ponte, eles queimavam a ponte. Dessa forma, eles conseguiram preservar o que hoje é o Parque Estadual do Rio Doce, que é maravilhoso. E hoje eles até foram deslocados para outra área, mas esse patrimônio ambiental foram defendido por eles. E eu cresci ouvindo a história. Vamos lá na ponte queimada, a ponte queimada, a ponte queimada. E a ponte queimada era isso. Mas por que ela chama ponte queimada? Porque os índios queimam a ponte. Não pode, fazem ponte de madeira, os índios queimam. Então, até que fizeram uma ponte de concreto. De concreto, mas ficou o nome de ponte queimada, apesar dela hoje não ser queimável mais, e ser outra história. Mas ali também a questão do Rio Doce, né? Um Rio Doce limpo, como eu vi na infância, um Rio Doce, sem os desastres das mineradoras. Sem os desastres das mineradoras. Miriam,
E o último livro? Como é que foi a construção, então? A gente já falou, eu sei que a gente já falou um pouco, mas realmente eu quero falar um pouco mais desse livro, porque ele foi escrito durante a pandemia. E também teve uma história assim, tem sempre a história da história, né? Essa minha irmã Beth guardou uma carta minha durante décadas. Uma carta em que eu contava uma frase que o Vladimir, meu filho mais velho, tinha falado. Por isso que o livro é para ele. É por isso que o livro é para ele. E porque também tem uma outra mensagem ali, né? Ele nasceu no meio de uma noite, né? Eu fui presa grávida dele. Então, quando ele nasceu, foi uma luz na minha vida. Mas ele fala isso, ele fala essa frase. Eu vi o fim da noite e uma luz e um clarão vindo atrás. E eu escrevi para minha irmã contando, olha o que o Vladimir disse essa noite, acordou com insônia e falou isso. E ela guardou por décadas e me entregou isso um pouco antes da pandemia. Então na pandemia eu estava lendo as cartas antigas que eu escrevi para minha irmã, que ela me devolveu, e de repente eu falei, cara, isso aqui é uma história. E também aí eu quero fazer a alegoria da noite, dos momentos tristes do país, e que um momento acaba. Mas para as crianças só estou contando uma história de mistério. Né? Uma história de mistério, de uma viagem, de uma aventura por dentro da noite do Brasil, mas que vai pelos elementos da natureza ali, vai pela maçaranduba, pela sumaúma, pelas frutas da Amazônia, pela nuvem que está com medo de emagrecer e não conseguir chover mais, né? Por causa da mudança climática e tal, que também não aparece o nome mudança climática, mas eu queria mostrar uma caminhada em direção a esses povos originários, que é onde está o segredo do dia, né? Desse Brasil mais luminoso. E tem uma hora que você fala da brincadeira, o dia vem com as crianças brincando, nadando no encontro. Os índios ficando invisíveis também é uma outra mensagem. Né? Tá cheio de mensagem. E a mensagem para os adultos é: as noites duras e tristes acabam um dia. Então essa aqui é a mensagem maior que eu quero passar para os adultos. E para a criança eu quero divertir e passar esses elementos dessa busca de um Brasil mais profundo e mais fundo no Brasil. Mais profundo, mais sustentável, sem as palavras. Mais sustentável, mais respeitando os povos originários, fazendo a parte do Brasil para que as mudanças climáticas sejam ao menos mitigadas. Né? E uma mensagem também que eu passo ali, comum a todos, que é: criança brinca, sabe? Então eu boto muita criança para brincar, assim, tanto no Aventuras do Tempo, quanto nesse... A criança brincando juntas é a chance de o dia nascer luminoso e harmonioso. Miriam, muito obrigado pela sua participação no Estúdio R. O Menino que Conhecia o Fim da Noite e os outros livros infantis da Miriam Leitão estão disponíveis nas livrarias e também em versão digital. Até a próxima edição do Estúdio R. Estúdio R, o podcast da editora Roku.